que você define o presidente? Nós lembramos que esse debate que reúne a macro-região de Araçatuba é o primeiro, abre a pé de 2013, o processo de eleições diretas, e está sendo transmitido ao vivo via web rádio e TV, linha direta, com acesso pelo site linhadireta.org.br. Aqui à minha esquerda, o Lício Lobo, Emídio de Souza, depois à direita o Miranda, a Misa Boito e o Carlão do PT. Nós vamos começar com a Misa Boito. Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu quero me apresentar como candidata a presidente estadual do PT de São Paulo pela chapa constituinte por Terra, Trabalho e Soberania. E que razão me leva a assumir, porque é uma tarefa, a tarefa de disputar esse PED como presidente representando a chapa. A razão principal é que nós achamos que muita coisa tem que mudar. Muita coisa tem que mudar no país e muita coisa tem que mudar no nosso partido. É verdade que as ruas não estão ainda cheias de gente, mas é verdade também que a situação aberta em junho, quando eclodiram as mobilizações, criaram uma nova situação, as mobilizações criaram uma nova situação nesse país. E o que essas manifestações colocaram no centro, antes de qualquer coisa, é o fosso que existe entre as instituições e a maioria oprimida do país. Não é à toa que o Congresso Nacional é uma das instituições mais desacreditadas. E colocaram também as demandas reprimidas, depois de 10 anos de governo do PT, e que não foram atendidas. As cartolinas levantadas com as reivindicações elementares mostram que muita coisa está por ser feita nesse país. E fazer essas coisas no país é criar em São Paulo as condições para derrotar o PSDB. Fazer coisas como, por exemplo, a Dilma propôs e depois recuou, convocar uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Ninguém acha que esses deputados eleitos com a grana dos maiores empresários vão fazer qualquer reforma que interesse ao povo. Fazer coisas como tirar a lição, depois do bombardeio do PMDB contra a proposta da Dilma, de que o PT precisa discutir a política de alianças. Com o PMDB não dá. Estamos virando refém do PMDB. Enfrentar uma situação que é reverter, acabar com a política de privatização. Ontem eu participei de uma reunião para começar a mobilização contra o leilão de Libra, e quero convidar todas as chapas a se associarem à CUT, ao MST, à UNE e todas as entidades que estão promovendo essa mobilização. Porque aqui em São Paulo nós temos que combater a privatização do Alckmin, campeão em organizações sociais. E ali onde nós temos prefeitura, os nossos prefeitos têm que parar de aplicar o modelo de privatizar a saúde pelas organizações sociais. Eu quero chamar o partido, e por isso eu sou candidata, a gente pensar na situação do próprio partido e da sua direção. É inaceitável. O silêncio da direção do partido durante todo o período da P470 é inaceitável. O Miranda faz a pergunta e quem vai responder? A Misa responde. Então, por favor, o candidato Miranda, faça a sua pergunta, o tempo de 1 minuto para fazer a pergunta e 2 para a resposta. Misa, o que você acha da afirmação do presidente do PT, Edinho, que no mês passado deu uma entrevista para a revista Época e disse que a alternância no poder é salutar, que não tem nenhum problema, de uma vez ganha o PT, outra vez ganha outro partido. O que você acha dessa afirmação do presidente Edinho? Olha, eu não li essa entrevista do Edinho, mas não me surpreende, Miranda, isso daí não é o Edinho. Essa é a concepção de boa parte da direção do PT. Aliás, já foi dito na imprensa que, em um determinado momento, o Lula chegou a cogitar de abrir o espaço para o Eduardo Campos, em 2018. Esse que acabou de nos puxar o tapete
do partido que provocou a crise no PT de Campinas. Então, a concepção da alternância do poder, que não é só do companheiro Edinho, é a concepção de quem acha que nós podemos governar em colaboração com setores que são antagônicos àqueles que a gente nasceu para representar. Porque aqui eu até aproveito, lógico que precisa de aliança para governar, lógico que precisa, mas tem que ser aliança com partidos que tenham compromisso com a plataforma que nós temos. Então, a alternância de poder é a consequência de uma concepção de quem está no Estado, no governo, não para fazer as reformas profundas que nós precisamos. E sinto muito dizer que nós precisamos governar com partidos conservadores. Para que precisamos governar, então, se é para continuar conservando aquilo que nós nascemos para mudar? Então, não me espanta a declaração do Edinho, acho que o Edinho está disciplinado à política da atual direção do PT. O candidato Miranda, então, tem 1 minuto para a réplica. É isso mesmo, Misa. Mas é mais do que isso ainda. Porque tem um acordo nos Estados Unidos de alternância no poder que 40% dos cargos comissionados ficam no governo quem quer que ganha, os democratas ou os republicanos. E da onde que o Edinho tirou essa ideia? Eu li a tese da CNB, que o companheiro Emílio defende, e tem muitos pontos obscuros sobre essa questão, Misa. Ou seja, esse é o problema, como o próprio Emílio falou. Não tem problema, nós vamos de aliança para governar. Mas quando você governa com o Maluf, com o Kassab, com o Sarney, com o Barbalho, você vai se transformar no Sarney, você vai se transformar no Barbalho. E no mês passado, aliás, nesse mês aqui, completaram-se 40 anos do golpe sangrento no Chile. Me parece que a direção majoritária do PT ainda não aprendeu o que aconteceu com o ministro da Defesa do governo popular de colaboração de classes do Salvador Allende, chamado Augusto Pinochet. Eu queria aproveitar esse 1 minuto para chamar a atenção para o seguinte aspecto. O argumento de que nós precisamos fazer alianças as mais espúrias, atenção, em Goiás se discute aliança com Caiado. Das alianças mais espúrias é a tal governabilidade, porque nós não temos maioria no Congresso Nacional. Então, precisa da governabilidade. Aí a gente constitui uma maioria que vota contra a gente. Por exemplo, o PT, unânime, tirou posição contra o PL 4.330 da terceirização. Sabe quem é o autor do projeto? O Sandro Mabel, do PMDB, aquele que nos dá a maioria no Congresso. O PT tenta, há anos, desengavetar do Congresso Nacional a PEC contra o trabalho escravo. E não consegue. Por quê? Porque aqueles que nos dão maioria, cuja bancada maior ruralista está no PMDB, não permitem. Então, eu acho que isso nos leva a refletir, eu vou retomar isso mais à frente, sobre a questão da reforma política necessária fora desse Congresso, que hoje é uma banca de negócios para manter os privilégios que dominam essa nação. Nós vamos agora escolher, então, o terceiro candidato que faz a pergunta. Misa faz a pergunta para Carlão. 1 minuto, por favor, para a pergunta e 2 para a resposta. Então, Carlão, eu falei antes, uma das cidades que sofreu muito com a política de alianças do PT foi Campinas. Eu votei no diretório estadual pela expulsão de 20, 30 companheiros, entre eles o vereador mais votado, porque foram compor o governo do PSB contra o diretório municipal do PT. Agora, a gente sabe que Campinas não é um fato isolado. Então, eu gostaria de saber, Carlão, qual é a sua opinião sobre a atual política de alianças e, em particular, sobre o PMDB, porque é ele que eixa o conjunto da concepção da política de alianças do PT. Qual é a tua opinião, então, sobre a permanência ou não dessa aliança do PT com o PMDB num governo de coalizão? Eu penso que a aliança que nós temos que construir com qualquer outro partido
ela tem que ter como pressuposto um programa. Se nós não tivermos um programa construído a partir dos movimentos sociais, dos aliados que ajudaram a construir essa ferramenta importante que é o PT, nós vamos continuar refém do que é o PMDB hoje. Eu acho que um exemplo disso foi a nossa luta, a mobilização da PEC 37, que nos deixou bastante constrangidos na sociedade. Um outro elemento importante, que já foi citado aqui, da reforma política. Penso que nós não podemos construir aliança a partir de distribuição de cargo e de tamanho dentro do governo. É preciso construir uma aliança a partir de um programa. Se os partidos quiserem compor conosco, aceitarem o programa construído a partir dos trabalhadores, a partir do movimento social, isso sim vai poder dar sustentação a um governo aqui no Estado de São Paulo, a um governo, um terceiro governo federal, um terceiro mandato da Dilma, porque, fora isso, se a gente continuar refém, nós não vamos conseguir avançar nas conquistas dos trabalhadores, que foi tão importante no primeiro mandato do Lula e parte do primeiro mandato da Dilma. Vai ficar muito restrito, nós não vamos conseguir avançar. Por quê? Porque a estrutura do capitalismo não foi mexida, então não tem jeito de você distribuir mais renda se você não mexer na estrutura do país. Para mexer na estrutura do país, não dá para mexer junto com o PMDB. Um minuto, por favor. Bom, se eu entendi, você é contra a aliança com o PMDB. Muito bem. Não, eu pergunto, porque já em outro debate, nesse caso no plano nacional, a chapa que você representa no plano nacional, o Renato respondeu que era contra a aliança com o PMDB no primeiro turno, mas que no segundo se admitiria. E eu acho essa uma posição um pouco enganosa, porque é no segundo turno que os acordos se fazem para a montagem de governo. Então, eu fico imaginando, por exemplo, o que seria governar aqui em São Paulo. Nós estamos vivendo na capital o governo com o Kassab e com o Maluf, e o que seria um governo aqui em São Paulo, uma extensão montada no segundo turno do que é o governo nacional com Michel Temer, que reina aqui na região, compondo ou indicando, como já indicou, inclusive, para São Paulo, indicando membros para o governo. Então, eu queria saber, assim, claramente, Carlão, eu acho que tem que ter uma ruptura da aliança com o PMDB. É outro campo. Você acha que chega uma hora que dá para fazer um meio de campo? Um minuto. Eu penso que o segundo turno de uma eleição ela é uma outra eleição. A partir do momento que você constrói uma plataforma, que você constrói um plano de governo, que houve uma composição de primeiro turno, num campo democrático popular, o segundo turno, se você receber apoio, seja do PMDB ou de qualquer outro partido do campo aprovado no 4º Congresso, eu acho que isso é importante. Não significa você construir composição de governo para governar junto a partir de uma lógica do que é o PMDB. Mas eu acho que, se você tiver um plano de governo a partir dos trabalhadores, a partir do movimento organizado, é possível, sim, você construir uma eleição junto com os partidos que querem te apoiar no segundo turno, para você poder continuar avançando. Mas eu não gostaria de ver o PMDB compondo um governo conosco num primeiro turno de eleição, em hipótese alguma. Lidney, por favor, Lidney, a sua pergunta vai ser para a Misa Boito. Por favor, 1 minuto para a pergunta. Boa tarde, Misa. Meu nome é Lidney. Eu queria saber, enquanto a senhora presidenta, ou presidente, como quiser, do Partido dos Trabalhadores, como é que fechar duas coisas, né? Uma foi o debate entre o Ulisses e o Emídio sobre a questão do Vacareza. O que o Vacareza representa para o Partido dos Trabalhadores, uma vez que ele é o deputado que mais recebe financiamento privado dentro do PT, inclusive de empresas como de agrotóxico, e a outra, como é que vai ser o financiamento do Partido dos Trabalhadores interno, onde muitas vezes
O empresariado tem que fechar a conta do PT. Qual a proposta da senhora em relação a isso? São 3 minutos, por favor. Tá, Lidinei. Independente do debate entre o Lício e o Emídio sobre o Vacareza, eu tenho minha opinião sobre o Vacareza. E a minha opinião sobre o Vacareza é que hoje ele é mais um homem, mais alguém do PMDB dentro do PT do que alguém do PT dentro de qualquer outro lugar. Ao contrário do Emídio, eu não acho que da comissão onde ele está, boas coisas podem sair. Porque lá ele trabalha sob as ordens do seu chefe, que se chama Henrique Alves, deputado há 40 anos, desde a ditadura militar, que foi quem nomeou o Vacareza. E é evidente que as coisas guardam relação. Você sabe que um deputado do PT hoje custa milhões. E, para ser eleito por esse Congresso, você precisa reunir milhões. Então, aí, você sabe que quem paga a banda escolhe a música. E o Vacareza está tocando a música que lhe foi paga. Minha opinião. Sobre o PT e o financiamento, foi bom se tocar nesse problema. Porque o 4º Congresso, com o pretexto que ia democratizar o PED, o 4º Congresso criou um fundo exclusivo interno que seria para financiar o PED. Bom, nós discutimos no Diretório Estadual, o Diretório Estadual tem dinheiro para pagar para todas as chapas a vinda ao debate um material, mas a gente sabe que as campanhas custam muito mais caro, né? A gente sabe que até teve boletos que foram pagos assim aos borbotões. E não tem igualdade. E esse dinheiro todo é um dinheiro que não se tem controle. Nós sempre fomos, dentro do PT, contrários a financiamento de empresários. Somos contra o fundo público partidário, somos a favor do financiamento público de campanha, mas contra o fundo público partidário, porque o PT não pode depender do Estado. Porque quanto mais a gente ouve as vozes civilizadas ou modernas de que a gente tem que fazer tudo como os outros fazem, até caixa 2, e o partido isso, e hoje 4 companheiros, de maneira injusta, estão sendo condenados sem provas, quanto mais a gente faz, mais a gente vai se afastando da militância, na capital e no interior, companheiros. O interior não é pior do que lugar nenhum. O partido está sem vida própria. O partido, hoje, os financiamentos, a gente não sei de onde vem. Os deputados são caros. E nós vamos nos adaptando. Nós não, mas vai havendo adaptação. Eu acho que o partido tem que ter independência financeira. E, para encerrar com o Vacareza, ele é o exemplo. Por que é necessária independência financeira? Hoje, para mim, o Vacareza é um obstáculo à reforma política necessária que tem que sair do controle do Congresso Nacional. Nós vamos agora ao 3º candidato, que continua respondendo ao tema reforma política. Por favor, Misa Boito. Bem, eu vou aproveitar desses 3 minutos para dizer o que eu já disse. E não é um juízo pessoal. É um julgamento político, uma opinião política. O tema é reforma política. E o deputado Vacareza, no assunto reforma política, hoje faz o jogo do PMDB. Afirmo isso, repetirei em todos os debates, por isso que o PT, inclusive, teve que desautorizá-lo, mas parou aí. Então, ele atrapalha. Porque, ao contrário do que diz o texto da Macro, não foi o principal partido de oposição que criou obstáculo na proposta do plebiscito. Enquanto a Dilma falava a nação, o Temer conspirava no Jaburu contra a Dilma. E o Vacareza entrou nesse jogo. E isso eu vou discutir até o Congresso do PT. E não é comissão de ética. Não é comissão de ética. É a direção ser coerente com uma linha política. É a favor da reforma. Então, tira da frente, discute aqueles que atrapalham. Companheiros e companheiras, o que Junho fez foi recolocar o que nós colocamos em pauta, o Partido dos Trabalhadores, em 80, quando nós fundamos esse partido. Nós fundamos esse partido para mudar o país, para mudar as instituições. O PT, em 88, nós tivemos uma meia constituinte, ou meia boca. O PT votou contra a atual constituinte. E, em 10 anos de governo, não modificou as instituições, ao contrário, se adaptou a elas, a tal ponto
de a gente hoje ver que a direção do partido é refém do julgamento da 470. E é preciso fazer, sim, uma reforma política. Uma reforma política onde tenha um homem, um voto. Porque hoje um eleitor de Rondônia vale por 11 de São Paulo, um de São Paulo vale por 11 de Rondônia. Financiamento público, voto em lista, fim do Senado. Todas as propostas que estão em discussão, o grupo do Vacareza, o projeto do PT com os outros partidos e o da UAB, nenhuma atende a essas questões e todas padecem do mesmo problema. Estão dirigidas a esse Congresso. E o que nós precisamos é de uma constituinte exclusiva que faça ela a reforma necessária. As reformas que precisam ser feitas são bem mais profundas, mas esse é um primeiro passo. É um primeiro passo que é tirar da mão do atual Congresso, eleger uma constituinte exclusiva, como a Dilma propôs, e recuou frente ao bombardeio do PMDB. E, Emílio, me desculpa, é da política. O Vacareza, nesse caso, não se colocou do lado da Dilma. O Vacareza, nesse caso, foi à nação explicar que não tinha tempo. Ora, é o jogo de quem que ele estava fazendo? Nós vamos agora ao segundo candidato para suas considerações finais. Amisa Boito, por favor. Bem, eu queria só arredondar nesse fechamento sobre a reforma política e lembrar que, logo depois que a presidente Dilma lançou a proposta do plebiscito por uma constituinte exclusiva, foi feita uma pesquisa que deu um resultado que a imprensa nunca mais fez. 73% da população apoiava a proposta de uma constituinte exclusiva. Eu digo isso porque a reforma política, ela não é o socialismo. Ela é a luta pela democracia. Mas em países como o nosso, que são países dominados pelo imperialismo, aquelas tarefas democráticas, como a reforma agrária, que na Europa a burguesia fez, aqui faz parte da luta pelo socialismo. Então, aqui não tem que tergiversar. Mantém como está ou lutamos pela reforma política. A mesma questão diz respeito à luta pela soberania, que também não é o socialismo, mas que é a luta que ajuda a via do socialismo. E aí eu queria dizer o seguinte, é verdade, a Dilma adiou, cancelou, depois de uma longa discussão com o Obama, a viagem para os Estados Unidos. Eu achava já que ela tinha cancelado já até desde antes. Mas o problema que resta é bem maior do que esse. O problema que resta é que, no dia 21 de outubro, a maior reserva do campo do pré-sal, que é Libra, vai ser leiloada para exploração de multinacionais, entre elas multinacionais estadunidenses. Espionam, pilham, e tudo segue. E os que espionam são beneficiados ou premiados com o leilão. E, olha, não é a misa da chapa constituinte por terra, trabalho e soberania que critica. 5 centrais sindicais em aliança com a CUT estão pela suspensão do leilão. O MST está pela suspensão do leilão. Os estudantes estão pela suspensão do leilão. Até o Requião, junto com outros senadores, fez um decreto pela suspensão do leilão, apoiado pelo Fernando Ferro. E o partido? Não pode discutir, porque senão parece que a gente não vê as coisas boas, mas uma pequena coisa boa que a gente conquistou e que não foi benesse, não tem o tamanho do dano para a nação brasileira que vai ser a entrega de Libra. E é por isso que eu chamo vocês, 3 de outubro, vai ter manifestação em todo o país, quando a Petrobras completa 60 anos, para combater o leilão da privatização. São Paulo, é preciso fazer das nossas prefeituras uma trincheira de luta contra a política dos tucanos. Além de CPI, é preciso mobilizar nas ruas. Mas, antes de tudo, ali onde nós estamos no governo, nós temos que fazer uma trincheira de luta. Então, fazer uma política nas administrações que não sejam o que o Fernando Henrique inaugurou. Companheiros e companheiras, a saúde no nosso Estado é um desastre.
responsabilidade do tucano? Sim. Então, quando o PT chega na prefeitura, diga ele, prefeito do PT, vai romper os contratos, revogar o contrato com as OS. O Haddad fez com 2 em São Paulo. Por que não podemos fazer com tudo? Por que entregar para a iniciativa privada? Essa é a inconsistência do combate à política dos tucanos. E eu queria encerrar falando do partido. Companheiros e companheiras, o nosso partido está sob ameaça externa do ataque que é a Ação Penal 470, e desde novembro nós estamos em campanha realizando ato em defesa dos companheiros injustamente condenados, mas também está sob ameaça pela sua vida interna. As instâncias não existem mais. Hoje o partido são vários centros paralelos de quem tem mandato, e tem mais um centro paralelo que fica lá no Ipiranga, que é da onde emana, Ipiranga na capital, que é da onde emana quem vai ser candidato a isso, quem vai ser candidato àquilo. Não é mais o partido que discute essas coisas. E o PED, meus companheiros, é mais do que um arremedo de democracia. O PED é um processo vicioso. Vocês sejam sinceros. Os filiados estão discutindo, estão lendo as teses. No dia 10, cada filiado vai lá votar consciente do que ele está votando, ou o movimento é um movimento de feudos de filiado, que os mandatos, alguns, outros, pagam e depois vão buscar para votar. Eu estou falando alguma coisa aqui que é estranha, que eu não posso aprovar. No 4º Congresso do PT, eu apresentei uma emenda de fim do PED pela volta dos encontros. A votação foi dividida. Então, eu acho que tem mais gente no PT vendo que esse PED é um vício que nós temos que livrar o partido e voltar aos encontros para que o filiado possa discutir, opinar e votar sem constrangimento. Por isso, eu peço que vocês votem na chapa constituinte por Terra, Trabalho e Soberania, a qual eu encabeço aqui em São Paulo. Obrigado. Aqui, você define o presidente.